Eu e Iago Dias, minha dupla aqui Thalita Guimarães, a gente escolheu o problema das 8 damas. O problema das 8 damas ele também é conhecido como problema das N rainhas. Ele consiste basicamente da gente criar um tabuleiro com N dimensões, possuindo esse mesmo N de números de rainhas. Ou seja, o que eu estou dizendo, se ele for um tabuleiro de 8 por 8, ele tem que ter 8 rainhas. Se for um tabuleiro de 4 por 4, ele tem que ter 4 rainhas. Se for um tabuleiro de 12 por 12, ele tem que ter 12 rainhas. O problema, ele basicamente consiste da gente colocar todas essas rainhas no tabuleiro sem que essas rainhas ataquem uma ou outra. O que significa uma rainha atacar uma ou outra no xadrez? Essas rainhas elas não podem estar na mesma linha, nem na mesma coluna, nem na mesma diagonal do tabuleiro de uma das outras. Aí eu vou mostrar aqui uma ilustração com uma rainha aqui nessa posição. Toda essa área em preto aqui, ela é o alcance da rainha, ou seja, nenhuma outra rainha pode estar nesse alcance aqui dela, que ela estaria atacando uma ou outra. Voltando aqui, eu vou falar aqui um pouco sobre o meu código, meu algoritmo. Aqui temos a dimensão. Nessa dimensão aqui a gente predefine o tamanho do tabuleiro. Por exemplo, aqui eu predefini 8, ou seja, ele é um tabuleiro 8 por 8. Se eu tivesse colocado um 4 aqui, seria um tabuleiro 4 por 4. Se eu tivesse posto 12, seria um tabuleiro 12 por 12. É o tamanho. Aqui, essas três linhas aqui, elas estão dando como falso, elas estão demarcando o alcance da rainha, né? Tá dando falso tudo que tiver no alcance da rainha. Ou seja, uma rainha só pode estar na área que tiver com true, verdadeiro. Que toda área que não puder, ela vai estar demarcada com falso. Esse número aqui inicialmente vai começar com 0, que é o número de soluções possíveis para dada dimensão. Nesse caso aqui, 8. Solução aqui são as soluções possíveis. Aqui no começo vamos começar com uma lista com uma lista com 0, né, vezes a dimensão, ou seja, vai começar com 8 zeros, seguindo tudo aqui por uma função chamada rainha, com um parâmetro chamado coluna. Aí a gente temos uma estrutura condicional aqui que diz que a coluna tem que ser menor do que a dimensão. Essa coluna aqui a gente vai predefinir como 0, porque a gente vai começar a contar do 0 até chegar ao final do tabuleiro. Aí a gente vai ter aqui dentro dessa estrutura condicional, uma estrutura de repetição, que vai criar uma variável chamada lim, que vai se repetir 8 vezes, né? Que é o número da dimensão. No caso, 8 vezes porque eu defini aqui. Aí aqui a gente tem uma estrutura aqui de condicional dentro da estrutura de repetição, que ela basicamente diz que se a linha na posição lim, que foi criada aqui, ou a diagonal na posição lim mais coluna, ou a diagonal descendente, lim menos a coluna de dimensão. Se uma delas for falso, continua. Ele dá o comando continue, que ele não interrompe o for.
mas ele continua, né? Só o link vai subir e vai pro próximo. Se estava no 0, sobe para 1. Vai se repetindo aqui. Caso não caia nessa estrutura condicional, ele vem aqui para a solução, vai ter encontrado uma solução, né? Em uma dada nessa primeira coluna aqui, que vai começar com a coluna 0 e depois vai subindo. Vai ser igual a link, ó, o link que a gente encontrou. Aí aqui basicamente está dizendo que, dando como verdadeiro essa estrutura que a gente encontrou, né? E a gente vai estar usando dentro da função, a gente vai estar reutilizando essa função dentro dela. É um paradigma de projeto de algoritmo de recursividade, isso. Aí a gente tem aqui a coluna, vai subir uma, né? Só pode ter uma rainha por coluna. Ela vai subir e vai dar essa coluna que a gente acabou de achar como falso, porque ela a gente já tem uma rainha nela, então ela vai dar como indisponível. Nenhuma outra rainha vai poder estar nesse espaço aqui, nem nessa diagonal ascendente, né, diagonal descendente, nem na linha. Aí essa estrutura vai se repetir, até que essa coluna que vai estar subindo de 1 em 1 chegue aqui e ela não seja menor que a dimensão. Então vai cair nesse else, que vai printar as soluções encontradas. A gente tem aqui o global número, que vai deixar esse número global, mesmo fora da função. E vai dar o número mais uma solução, né, que é essa última encontrada. Aqui eu tenho rainha na coluna 0, que vai começar desde da coluna 0, né, até a última coluna. E no final de tudo, vai printar o número de soluções que foram encontrado para esse número de dimensões pré-definidos aqui pela gente. Aqui agora eu vou rodar o programa para ver. Ó, todas essas aqui são soluções que foram encontradas. Aí aqui no final está dizendo número de soluções 92. Então quer dizer o quê? Que para um tabuleiro de 8x8 com 8 rainhas, estão encontrando 92 soluções. Caso eu colocasse aqui 4, um tabuleiro que seria 4x4, seria encontrado apenas 2 soluções. Se eu colocasse aqui um tabuleiro 12x12, enfim, seria um número bem grande. 14.200 soluções. Vamos deixar aqui no 8x8 mesmo, que é o padrão, que é o pedido pelo trabalho, né? Que são 92 soluções. Aí aqui eu testei essas duas primeiras aqui, fiz um esboço aqui no Paint, né? Aqui ó, na coluna 0, eu tenho a rainha na linha 0. Cadê aqui? Na coluna 0, na coluna aqui é 0, eu tenho a rainha na linha 0. Cadê aqui? Deixa eu pegar uma linha e mostrar aqui que nenhuma ela não se encontra com nenhuma linha. Nenhuma outra rainha está ao alcance dela.
o que atende aos critérios do programa, do problema, né? Aí aqui na segunda rainha, a gente vê aqui que na vertical não tem nem na vertical nem na horizontal. Aqui a gente não tem nenhuma outra rainha, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem no sexto. A gente pode ver aqui que o programa roda bem. Nenhuma. Todas elas não estão ao alcance de nenhuma outra. Aqui, ó. Pode ver. Eu acho que tá na hora que chegou o peixe daqui. Aí eu tenho aqui o bate exatamente com esse do primeiro aqui. 4 na coluna 2. Aqui, na coluna 2, linha 4. Na coluna 3 eu tenho 7. Coluna 3 e 7. Na coluna 4 eu tenho um 5. Um 5. Pode ver que está exatamente. Aí aqui nessa segunda solução aqui que a gente encontrou, a gente tem outra possível solução, né? Na coluna 0 a gente tem o 0, a linha 0. Então, na coluna 0 a gente tem na linha 0 a rainha. Na coluna 1 a gente tem o 5. Na coluna 1 a gente tem o 5. Na coluna 2 a gente tem o 7. Na coluna 2 a gente tem o 7. E assim sucessivamente. Aí a gente pode ver aqui também, eu posso traçar uma linha aqui de novo. Ó, não tem nada na vertical, nem na horizontal, nem na diagonal. Aqui também não. Nem aqui. Nem aqui. Nem aqui. Todas elas. Não tem nada na horizontal, nem na vertical, nem na diagonal. O que atende ao critério do problema. Aqui. E aqui também não. Aqui, ó. Nada na diagonal, horizontal, nem na vertical. Aqui eu tenho todas as minhas soluções possíveis. Todas elas funcionam. Qualquer uma delas que eu pegar e fizer um gráficozinho ali igual, elas vão ser uma possível resposta para esse problema. Aqui eu tenho minhas referências. Minhas 3 referências que eu usei para fazer esse trabalho. Vou terminando por aqui.